Fala galera, tudo bem? Esse vídeo hoje eu vou falar, algumas pessoas até notaram aí e fizeram alguns comentários pra mim, né? Que eu sou um admirador do mundo das lutas, né? Então hoje eu vou fazer aqui o que na minha opinião é a lista dos 10 maiores lutadores da história, na minha opinião. Eu gosto de fazer vídeos assim, de forma bem informal, vocês já perceberam que eu não faço nenhum efeito. Muitas vezes eu corto quando o negócio saiu bem errado mesmo, né? E também não gosto de fazer... vou fazer uma pesquisa para falar qual é o cartel do cara, para quem que ele perdeu. Não, eu gosto de fazer um vídeo, bater um papo com um amigo, né? Sem vir aqui dar o conteúdo informativo. É um bate-papo, é uma opinião. Então pode ser que eu erre, e seria muito fácil eu não errar. Era só eu ir lá na internet, pesquisar tintim por tintim e traria o negócio aqui como se eu soubesse tudo, né? A única coisa que eu coloquei aqui para eu não perder o que? É a ordem de quem eu penso quem é, por ordem, os 10 melhores na minha opinião, ok? Vou começar pelo 10º lugar, George Foreman. Bom, eu tenho 40 anos, né? Então eu peguei algumas lutas do George Foreman. Pastor, enorme, carecão, Bom, quando eu comecei a assistir ele já era velho, ele tinha as lutas dele, ele lutou com Muhammad Ali, o cara é das antigas, só que ele adentrou, eu não sei até quando que ele lutou, eu não sei se ele invadiu os anos 2000, não tenho certeza, mas o cara lutou até velho, né? Inclusive conseguiu o cinturão, se eu não me engano. Você vai ver eu falar várias vezes aqui, se eu não me engano, né? Porque eu não tenho certeza e volto a falar. Se eu quisesse vir com um negócio certinho, eu ia estudar e ia trazer aqui sem erro, mas eu gosto de falar assim, ó, do jeito que eu sei, certo? Então, George Foreman, cara, que potência a porrada dele. E ele, quando eu assisti as lutas dele, molequinho ainda eu era, né? Então a porrada dele era assim, ó. Acho que ele não tinha nem flexibilidade para trazer a porrada de trás. Então a porrada curta, mas um tijolo. E uma figura dócil, né? Uma figura bem dócil, né? Apesar de ser troglodita, o rosto dele é dócil, não é à toa que ele é pastor. Então eu coloco ele entre os 10, o 10º maior lutador, na minha opinião. 9º, John Jones. Cara, se esse cara não fosse atrapalhado na vida pessoal, ele teria tudo para ser o maior do mundo do MMA, o maior de todos os tempos, na minha opinião. Por quê? Porque ele é muito jovem, né? Na verdade ele já não é tão jovem, mas quando ele começou a ter problema, aos 3 anos atrás, ele era o top, imbatível, né? Apesar do Vitor Belfort quase ter conseguido finalizar ele com uma chave de braço, e apesar do Gustafsson ter tido uma luta muito parelha com ele, inclusive hoje é 2 de janeiro de 2019, eles lutaram esses dias aqui, aí o John Jones bateu bonito no Gustafsson. Mas enfim, o John Jones, aí teve que ficar afastado, enfim, teve problemas na vida pessoal, foi preso, usuário de droga, né? Mas ele tinha tudo para ser, na minha opinião, o maior da história. Uma envergadura muito grande, bate forte com o braço, cotovelada assassina, chutes muito bem colocados, sabe colocar a distância, sabe aproveitar a altura dele. Enfim, um cara sabe o jogo de chão também, um cara muito top e pela idade dele, há 3 anos atrás, ele tinha muito para desenvolver. Apesar dessa luta recente, eu não sei até que ponto que ele desenvolveu. E eu não sei até que ponto ele vai querer desenvolver. Depende muito dele, né? Mas se ele não tivesse tido esses problemas e tivesse evoluído, né, trabalhado no máximo desde 3 anos atrás, quando ele começou a ter problema, ele tinha tudo para ser o maior da história, né? E eu gosto muito da personalidade dele e principalmente do estilo de luta do John Jones, ok? 8º lugar para mim, Anderson Silva. Anderson Silva é um cara polêmico como pessoa, mas eu tô aqui para avaliar o lutador, né? Bom, no tempo dele, ele foi imbatível, né? Na minha opinião, a única pessoa que poderia fazer frente a ele é o Vitor Belfort. Vitor Belfort, eu gosto muito do Vitor Belfort. Vou fazer um paralelo aqui. O Vitor Belfort não está entre os meus top 10. Infelizmente, ele tem problema hormonal, né? E enquanto ele fez a reposição hormonal, que era legal pelo UFC, ele era um monstro, né? E depois que ele foi proibido pela instituição, né? Pela entidade,
ele parou de fazer o uso de TRT. E aí não conseguiu acompanhar o pessoal do peso dele, né? O que eu penso disso? O que eu penso que é o certo, cara. Infelizmente, se ele tem uma deficiência, é o corpo dele. Então ele não pode, apesar da reposição hormonal igualar aos outros, né? A gente não pode, a gente vai deixar artificial. Ele é um problema que ele tem, então ele tem que conviver com esse problema, né? Mas, enfim, independentemente dessas questões, a única pessoa que o Anderson Silva poderia enfrentar do peso dele, da categoria dele, que fazia frente, é o Belfort. E Anderson Silva meteu aquele chute na cara dele, chute esse que foi repetido, um raio, dois raios caíram no mesmo lugar, né? O Lyoto Machida também deu no Belfort, mas se não for... Tudo é e se, né? Mas se não fosse chute, a luta seria muito parelha e eu acho que o Belfort tinha grande chance de bater no Anderson Silva. Acho que o único cara que poderia fazer frente ao Anderson Silva é o Belfort. Anderson Silva, é que ele lutou, fez bastante lutas depois de ter caído o nível dele, né? Então a gente fica aguardando. Ele tem que encerrar a carreira dele pra gente lembrar só dos bons momentos, assim como foi com o Romário, por exemplo, né? Enfim, pra mim, o oitavo maior lutador, né? Uma esquiva fantástica, bons golpes, chutes, né? Bom no chão, mas muito ousado dentro do octógono, né? Muito ousado, e isso realmente abalava os seus adversários. O oitavo lugar, na minha opinião. Sétimo lugar, Fedor Emelianenko. Puta que pariu, esse cara é sinistro. Muito na dele, muito fechado, corpo troncudo, mas nada definido. Violento demais. Quantas pancadas aguentava, firme e forte. Bom boxeador, no chão, top. Batia em gente maior do que ele, né? Na época do Pride, né? Dominou a categoria. Se eu não me engano, como eu falei, né? Se eu não me engano, o primeiro cara que bateu nele foi o Pezão. E foi no Pride, se eu não me engano, né? Porque o Fedor não foi pro UFC, né? Bateu porque aí já tem uma mudança de geração, você entende? Tem uma mudança de geração, as gerações vão se espelhando nos seus ídolos, vão evoluindo, e é incrível isso daí. Mas o Fedor é um grande cara, é uma lenda pra mim, indiscutivelmente uma lenda. Sou fã do cara, e ele é irmão de um outro lutador que tem alguns vídeos bem interessantes na internet, não sei o nome dele. Acima dele, em sexto lugar, Caim Velasquez. Puta que pariu, que cara, eu sou fã do Caim Velasquez. Bom, ele perdeu, depois de voltar de uma contusão, perdeu para o brasileiro Cigano, outro grande boxeador, mas foi uma pancada que tomou na orelha, caiu ali, e perdeu também para o Verdun. Uma luta que, vamos dizer assim, tem uma particularidade, eles lutaram num lugar com muita altitude. Onde que foi? Foi no México? Não lembro se foi no México. Mas enfim, tomou uma aula de luta do Verdun, nosso brasileiro, Verdun, vai cavalo, né? Bateu no Caim Velasquez, mas para mim não mancha a carreira do Caim Velasquez. Um peso pesado, de um chute muito potente, bom boxeador. O Cigano pegava no pé do Caim Velasquez falando que ele bate como uma moça, né? Mas ótimo boxeador, no chão fantástico. E o que mais me chama a atenção, um cara de 110 quilos, né? Acho que é isso que o Caim Velasquez pesa. Ele luta 5 rounds sem cansar. Isso é incrível, incrível. Inclusive, falando do Cigano, aquela luta, o Cigano é outro guerreiro, ele não tá no meu top 10, mas o Cigano, a primeira luta ele ganhou, a segunda ele perdeu e a terceira perdeu também. Mas a segunda luta, o que o Cigano apanhou e foi guerreiro, ficou de pé, e o Velasquez batendo, chutando, incrível, uma luta fantástica, né? Mas mostra aí que o Velasquez, apesar de ser um peso pesado, o cara tem um preparo físico assim invejável. Eu acho que no mundo dos pesos pesados ninguém tem um preparo físico igual a ele, né? Quinto lugar, vamos entrar no mundo do boxe, Mike Tyson. Cara, eu acho que de todos os lutadores, o mais animal. Mike Tyson, um animal. Eu era moleque ainda, mas eu tenho
minha memória é muito boa, então eu já gostava de esporte desde cedo. Então Mike Tyson, você ia lutar você assistiu uma luta do Mike Tyson, normalmente de madrugada, você fala, porra, meu, quantos segundos vai durar, né? Era o primeiro round, a grande maioria das lutas dele, antes de perder pro James Buster Douglas, que eu assisti, né? Tudo primeiro round, no máximo segundo, né? Mas enfim, Mike Tyson perdeu a luta pro James Buster Douglas, era um negócio absolutamente surreal, Mike Tyson perder. Eu lembro que eu assisti, não estava entendendo nada, não lembro se foi no 10º ou no 12º round. Hoje eu acho que não tem mais 15 rounds, mas na época tinha 15 rounds, se eu não me engano. Mas depois de muito tempo, de anos e anos e anos, Mike Tyson revelou, e eu acredito nele, que essa luta ele lutou com uma gonorreia assim, ferrada, e ele não, estava tão feia a gonorreia dele, que ele teve vergonha de mostrar para a equipe médica dele, não mostrou, lutou com 40 graus de febre, e realmente era irreconhecível o Mike Tyson como é que chama? Não é octógono? No ringue, né? Então, foi apanhando. James Buster Douglas, eu acho que nem segurou o título, né? Era um cara mediano, ninguém conhecia o cara. Enfim, o Mike Tyson perdeu pro James Buster Douglas. Mas as lutas do Mike Tyson é animal demais, uma esquiva fantástica. Acho que até abaixava mais do que o normal. Uma violência nos dois braços incrível. Um animal. E quem não assistiu as duas lutas lá com o Holyfield, né? Mas enfim, o Holyfield conseguiu entrar na cabeça do Tyson, né? Porque o Mike Tyson mordeu a orelha dele, só que o Holyfield dava cabeçadas no Tyson. E o cara perdeu. O cara já tem um pavio desse tamanho, Mike Tyson. O cara dando cabeçada nele, o cara foi animal. Infelizmente teve um problema ali com a questão do estupro, né? A gente não sabe se é verdade ou não. Ele diz que foi uma mentira armada contra ele. Eu que sou fã, não sei se pensamento viciado ou não, eu tenho uma tendência a achar que foi armado, né? E por que eu acho isso? Não é... Por favor, se tiver uma mulher assistindo aqui, não me entenda mal. Eu acho que estuprador... Meu Deus... Enfim... É inaceitável qualquer tipo de estupro ou de assédio ou coisa do gênero. Mas quando você tem um miolo desse tamanho e uma conta bancária enorme, vai ter gente que vai querer tirar teu proveito disso daí. Então, é isso que a gente leva a pensar, mas não sei o que aconteceu. Gosto muito do Tyson, foi pra prisão, foi preso, enfim, aconteceu o que aconteceu. Quarto lugar, Royce Gracie. Bom, é o cara que iniciou, né, o MMA. O vídeo está ficando longo, né? Bom, ele iniciou, família Gracie, Hélio Gracie, todo o clã Gracie, né? Eles foram para os Estados Unidos. Eu vou falar muito pouco, porque tem coisas que vocês já sabem, entendeu? Mas acho bacana falar o seguinte, foram para os Estados Unidos, treinavam a galera no bairro, na garagem de casa, falavam assim, ó, pode vir qualquer tamanho, vem aqui pra cá que a gente bate, né? E o primeiro UFC, ele venceu, as lutas eram todas na sequência, ganhou, tá, vai descansar e pum, volta, né? E o Gracie venceu o primeiro campeonato, o primeiro UFC, sem dar nenhuma porrada, só na finalização, com lutadores bem maiores. No terceiro ou no quarto, se eu não me engano, ele lutou com um cara que eu esqueci o nome, que tinha uma cruz na costa e um cabelinho assim, sabe, compridinho, amarrado. Pra ele ganhar desse cara, ele apanhou, tomou muita porrada. Ele segurou no cabelo do cara, e naquela época era vale tudo, não era MMA cheio de regra, né? Então os caras davam porrada no saco, era tudo liberado. E o Gracie, para não perder a luta, ele grudou no cabelo do cara e não soltou mais, chegou a sair sangue da cabeça desse cara. Venceu a luta, com muito custo, só que ele tinha que voltar para final ou semifinal, não sei. E aí ele voltou completamente atordoado, não conseguiu jogar a toalha, ele não lutou mais. Por que Royce Gracie em quarto lugar? Depois disso, porque daí aí as pessoas vieram e supera o Gracie, né? Porque é o jiu-jitsu, né? Mas as pessoas começaram a estudar o jiu-jitsu e compor dentro do seu estilo de luta outras
artes marciais. E aí o Gracie foi ficando para trás, né? Mas o que acontece é o seguinte, o Gracie, ele foi o irmão, vamos dizer assim, se é que podemos dizer, é o menos talentoso da família. Os outros irmãos, eles não quiseram ir para... Falaram assim, não, vamos escolher o menor de nós, o menos preparado, vamos dizer assim, o Royce, para ir para o UFC para mostrar que a gente consegue vencer, né? É a família, é o clã mesmo para vencer. E escolheram o Royce. E Royce, no UFC, veio perder recentemente, aí, há uns 5 anos atrás, uma luta exibição, mas enfim, não se discute. Royce Gracie lutou... A importância dele é por quê? Porque ele fundou, lutava com lutadores muito maiores do que ele, e ninguém conhecia o jiu-jitsu, os caras não sabiam o que fazer, né? Então ele foi o precursor de tudo que a gente vê hoje no mundo das artes marciais, né? Do MMA. O vídeo está ficando longo, vou apressar aqui. Terceiro lugar, Muhammad Ali. Como é que chama o Barbichinha? Gente do céu! Vou dar um pause aqui. Caramba! Conor McGregor, né? Você acha que o Conor McGregor é o campeão do Trash Talk? Cara, Muhammad Ali é o cara que inventou o Trash Talk. Ele entrava na mente dos caras antes da luta para poder vencer. Isso quando ele via que ele tinha dificuldade com o seu oponente. Então ele entrava na mente, humilhava o cara na imprensa e ia para cima. Bom, Muhammad Ali é um desertor, mudou de nome, mudou de religião, um monte de coisa, mas peso pesado, fez lutas memoráveis, grande campeão, tá? O nome dele anterior era Cassius Clay. O que me chama a atenção, que ele teve uma luta que ele perdeu, eu não me lembro o nome, seria muito fácil eu buscar, mas eu não quero, é uma conversa de boteco aqui, tá? Teve uma luta que ele perdeu o título dele, se eu não me engano, acho que foi uma disputa de cinturão, ele estava defendendo o título dele. No primeiro e no segundo round, ele tomou uma porrada, ele quebrou a mandíbula. Ele quebrou a mandíbula. Entendeu? O oponente dele deu uma porrada, quebrou a mandíbula, ele foi até o final lutando. Imagina hoje, os lutadores de hoje, por mais top que sejam, se tem a mandíbula quebrada, se eles continuam a luta, né? Mesmo que eles queiram, o departamento médico, né, os médicos nem deixam continuar. E o Muhammad Ali foi e lutou com a mandíbula quebrada. Dançava no ringue, né? Depois vem outras pessoas influenciadas por ele, com certeza, né? Mas ele é um grande ícone, e peso pesado, batia muito, uma esquiva fantástica também, ele era leve também, né? Era leve assim, peso pesado, mas muito ágil, tinha muita agilidade, né? Então, grande cara. Ficou com mal de Parkinson, né? Vamos lá. Segundo lugar, Roque Marciano. Bom, eu vi alguns vídeos do cara. Peso pesado, mas com corpo muito inferior, estatura inferior aos seus oponentes. Lutava para ganhar a vida. Fez 59 ou 60, acho que foi 59 lutas, 59 vitórias. Nunca perdeu na vida, né? E muitos dizem, creio que teve inspiração sim, porque tem até referências com quadros na filmagem, que o Rocky Balboa, né, tem a sua inspiração nele. Sylvester Stallone tem alguma inspiração no Roque Marciano. O Roque Marciano lutava por dinheiro, uma pancada, uma pedrada muito forte, é o que falam, vi algumas lutas também. E é um cara que nunca perdeu e desde lá de trás sendo referência, né? Então, não tenho muito conhecimento sobre ele, né? Tenho muito mais coisa para falar, mas o vídeo já está muito longo, mas eu coloco ele como segundo lugar. E o primeiro lugar, não sei se vocês vão entender qual é a minha ideia, né? Porque apesar dele ter sido lutador, esse foi o único que eu quis fazer uma pesquisinha aqui para não falar besteira, porque eu tinha dúvida, será que ele lutou, não lutou? Eu procurei muito rápido e eu não achei nenhuma luta, mas ele é dado como lutador. Bruce Lee. Por que em primeiro lugar? Porque o jeito que ele dissertava verbalmente sobre a luta, sobre a arte marcial, coisas que ele desenvolveu, ideias, técnicas que ele desenvolveu tão antigamente, e o que ele representava nisso, nas coisas que ele fazia apresentações de seus golpes, dos seus movimentos, né? A forma, volto a falar, estou um pouco confuso de como dissertar sobre Bruce Lee.
mas o jeito que os textos dele, as entrevistas que ele fazia, incrível, incrível. A questão de ser como água, a forma de lidar com a luta, com o seu adversário, com a adversidade. Tem um golpe dele que chama, acho que golpe de meia polegada, meio centímetro, não sei, que ele derruba qualquer um sem uma distância. O que ele transformou o corpo dele sem gordura, a elasticidade, a rapidez dos movimentos, né? E toda a mística que envolve o Bruce Lee, a sua morte, até mesmo a do seu filho. Ah, cara, acho que se a gente for falar de artes marciais, eu acho que o ícone maior que eu coloco em primeiro lugar é Bruce Lee. Bom, galera, é isso. É a minha conversa de boteco sobre artes marciais, sobre lutas. Gosto pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Se você entende mais de luta do que eu, relaxa, cara. Se eu falei alguma besteira aqui, relaxa. É conversa de boteco. É um bate-papo aqui. Tô aqui para falar das minhas opiniões. E se você gostou do vídeo, cara, veja outros vídeos do canal também, né? Falo bastante sobre política, sobre comportamento, enfim. É isso. Assista outros vídeos, né? Estou fazendo esse vídeo mais direcionado para o povo que gosta de artes marciais, então talvez tenha muita gente nova aqui. Se inscreva no meu canal, ative a sineta e acompanhe todo o conteúdo que está por vir. Tá certo? Um beijo no coração de todo mundo. Tamo junto!